Sim, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Somos o Grupo Quito. Estamos a apresentar nosso trabalho intitulado Desafios de tornar as cidades mais inclusivas, adequadas às mudanças climáticas. Chamo-me Jorge Mendes, sou engenheiro agrônomo. Chamo Figueira, sou economista. Tayane, sou arquiteto urbanista. Sou Maria Cunha, Direito e Letras. Luiz João Chuca, economista. Então, vamos dar seguimento ao nosso trabalho, também iniciando. Primeiro é importante a gente fazer uma contextualização, né? Com relação a quais são esses problemas da cidade. Os problemas começaram, né, na urbanização a partir da Revolução Industrial. Na verdade, foi uma consequência da urbanização que começou a gerar várias questões. Por quê? Porque essa urbanização ela se deu a partir dessa Revolução Industrial e, especialmente no Brasil, não havia um preparo dos municípios com relação à gestão, né, à infraestrutura, para suportar essa urbanização, especialmente a partir do século XX, onde houve um êxodo rural. Né? A gente já conhece, aí todo mundo aprendeu, é fundamental aprendendo que houve essa transformação, né, onde o Brasil era totalmente agrário, né, totalmente agrícola, e começou a ter um processo de crise nesse setor, então, unido à industrialização. Então, houve toda essa transferência da população, né, de certa forma. E aí, 85% dos brasileiros hoje eles vivem em centros urbanos, né? Isso começou a gerar aglomerações onde não havia estrutura com relação à saúde, com relação à educação, com relação à própria moradia, né? Então a gente começou a ter aglomerados onde a gente não tinha esse suporte. Além disso, outro problema muito grande que a gente enfrenta é com relação à concentração dessas aglomerações urbanas em determinados núcleos, né? Então, de mais de 5.500 cidades hoje no Brasil, somente 118,9 milhões de brasileiros eles estão concentrados em 317 cidades, né, de acordo com o IBGE. Então, o que isso gera de problema? Porque a gente sabe que, principalmente no capitalismo, onde começa a surgir uma cidade, começa a ter a população que se desloca para trabalhar. Então, essa população está sem uma infraestrutura e a gente começa a ter diversos problemas, né? A partir disso, na Constituição Federal de 88, foi possível a gente trazer a pauta da função social, né, da propriedade. Então, era uma luta que já vinha desde 1970 e começou a ser consolidada. Com o Estatuto da Cidade, a gente já começa a falar sobre inclusão social, sobre parceria público-privada, sobre participação social também, e a gente traz aí uma abertura para o que a gente chama aí das cidades mais sustentáveis, né? Então, a estimativa da ONU é de cerca de 77% da população mundial vai se encontrar em áreas urbanas até 2050, e isso vai gerando uma série de novos problemas também. A partir daí surge a Agenda 2030, né? E a ODS para tentar amenizar esses problemas que envolvem tanto a população concentrada nessas áreas precárias, né, quanto a emissão de gases, quanto a utilização de energia, entre outros. Aí aqui só eu coloquei assim, só para a gente se orientar com relação ao Estatuto da Cidade. Ele começou a trazer algumas políticas, né, alguns planos. Então aqui a gente tem alguns deles, um alinhamento da política. Vou mudar um pouco de sotaque. Vou falar o português, mas neste caso de Moçambique, da colônia portuguesa também. E para falar, portanto, das ODS e fazer essa relação com as cidades no seu próprio, portanto, da Agenda 2030 e a ODS 11. Aqui é importante frisar a questão relacionada com o pacto que os países membros, portanto, da ONU tiveram em 2015 para, no sentido de poderem criar uma responsabilidade desses países
no sentido de comprometerem-se a resolver o problema ambientais, né, que muitas cidades nesse período de construção se deparavam. A questão de Agenda 2030, que apresenta, portanto, um plano de ação global e elaborado a partir dos países integrantes da ONU, onde a sociedade civil, as instituições e os setores privados devem trabalhar para que o caminho que estamos a percorrer, né, até o ano 2030, possa, portanto, criar 3 pilares de integração econômica, social e ambiental. Portanto, este pacto visa criar condições para atingirmos um desenvolvimento sustentável. Esta é a preocupação de todos os países. E esta decisão é traçada para um mundo sustentável e inclusão de todas as pessoas, ou seja, um mundo melhor para se viver. A partir daí é criada a questão relacionada com 5 P's, tem a ver com pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Portanto, juntos, né, esses tais 17 objetivos, que são as ODS, e incluem, portanto, 169 metas para poderem ser seguidos por esses países e resolvermos o problema de desenvolvimento sustentável. E eles são integrados e indivisíveis e equilibram, portanto, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a economia e a sociedade, assim como, portanto, o ambiente. Agora, há uma questão que surge quando falamos do foco nas cidades, tem a ver com o desequilíbrio que existe, né, em termos de desenvolvimento. O que este autor, por exemplo, traz, o Eric Vera, é relacionado com a disparidade no desenvolvimento que existe. Como é que se explica um desenvolvimento de uma região e o atraso e a pobreza da outra região? Portanto, a discussão que se coloca hoje em dia é essa, para percebermos o desequilíbrio. O grupo que acabou de sair falava, portanto, desse desequilíbrio entre aqueles que vivem na periferia e aqueles que vivem nas cidades. O desenvolvimento é desequilibrado. Então, como é possível resolver isso e criar um desenvolvimento sustentável e equilibrado para toda a sociedade? Portanto, a ODS já discute esses elementos todos e apresenta soluções, portanto, a médio e longo prazo para esses países integrantes. E, segundo a ONU, 2015, o desenvolvimento sustentável é aquele que se busca satisfazer as necessidades da geração atual e sem comprometer, portanto, as gerações futuras, né? E esta é a citação, portanto, do Basel, e no sentido da ONU adotou, portanto, em 2015, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses objetivos significa não deixar para trás ninguém. Todos devem caminhar, portanto, para atingir esses objetivos. É um comprometimento que exige que todos os países possam cumprir. E logo adiante vamos ver se esse cumprimento ou se essa responsabilidade está sendo cumprida, portanto, ou não, tem a ver com estatísticas que atualmente são apresentadas. Em relação a metas, tanto do ODS, tem a ver, portanto, com até 2030 garantir o acesso de todos os habitantes adequado, portanto, seguro e preços acessíveis, portanto, aos serviços básicos, bem como assegurar o melhoramento das favelas. Proporcionar o acesso a sistema de transporte seguro, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível. Aqui aparece a questão, portanto, que tem sido discutido, por exemplo, tem a ver com a tarifa zero e outros elementos que aparecem em discussão na sociedade e em Palmas em particular. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade para o planejamento, portanto, e a gestão participativa de todos os cidadãos e integrar, portanto, a questão relacionada com os assentamentos humanos. Depois tem a questão de fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural, portanto, a todo mundo. Reduzir significativamente o número de mortes
e o número de pessoas afetadas pelas catástrofes, né? Diminuindo, neste caso, substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno. Depois temos a questão relacionada, portanto, nessas metas, né, substancial, a uma vida saudável, e temos a questão também de lazer, né, que tem a ver com espaços de lazer nas cidades, que também contribuem para o desenvolvimento, portanto, sustentável. Em termos de objetivos e metas, temos a questão relacionada com a redução do impacto ambiental negativo, o per capita das cidades, incluindo, portanto, a questão relacionada com a qualidade do ar, a gestão de resíduos, né, municipais e etc. E tem a ver também com a questão de acesso universal dos espaços públicos, seguros, e nesta questão aqui tem uma atenção particular para as mulheres, as crianças e pessoas idosas e aquelas pessoas também com portadores de deficiência. Ainda em relação, portanto, às metas, tem a ver com a relação econômica e social e ambiente expositivo para áreas urbanas, até 2020 aumentar 2030, aliás, aumentar substancialmente o número de cidades, assentamentos humanos e adotando, portanto, a implementação de políticas que integram, portanto, toda a inclusão e eficiência dos recursos, portanto, que existem para mitigar a adaptação às mudanças climáticas. E tem aqui a questão relacionada com o apoio dos países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para criar um equilíbrio, né? Para não haver esse fosso de um país desenvolvido, o outro não é, para não criar também a questão relacionada com a fuga, né, dos cidadãos para países que têm melhores condições de vida. Tem acontecido isso atualmente. A questão que se coloca é conseguir resolver todas as metas da ODS 11, por exemplo, e chegar a uma cidade sustentável, significa que o município também atingiu a ODS 6, né, que tem a ver com litros, portanto, de água, né, limpa e saneamento. Também atingiu o ODS 8, que tem a ver com crescimento econômico, e também tem a ver com a ODS 15, que é a proteção da vida na terra. Portanto, esta é a ideia, né, que se um município atinge, portanto, a ODS 11, significa também ter atingido os outros objetivos do desenvolvimento do milênio. Muito obrigado. Uma vez que já foi falado das ODS e de que forma essas ODS podem influenciar ou podem ajudar e colaborar na construção das cidades, aí nós vamos pensar um pouco nas cidades e a ODS 11, que é justamente o que nós trataremos no trabalho, né? Então, para essas cidades estarem implementadas dentro da ODS 11, várias atividades elas fizeram, ou pelo menos estão fazendo, aparentemente aparece nos relatórios como estão inseridas lá, para que assim tenha o resultado de como elas vão atingir a ODS 11. Então, assim, são 9 itens de julgamento ou de avaliação para que as cidades estejam ou não sendo buscando essas soluções. Então, são as capitais brasileiras. Esse estudo nós vamos pensar só nas capitais, não foi feito de forma de outras cidades maiores, especialmente das capitais e do Distrito Federal. Então, são capitais brasileiras unidas buscando soluções para os desafios ambientais. Aí, nesses 9 itens de avaliação, nós temos o Fórum CB27, que são as secretarias de meio ambiente. Então, todas as secretarias do meio ambiente, eles se encontram para fazer essa investigação. E os temas baseados para fazer a investigação ou para fazer essa avaliação são justamente a emergência climática, a adaptação e resiliência, licenciamento e gestão ambiental, arborização e financiamento, proporcionando um ambiente de troca e ação pela sustentabilidade urbana. Mas também nós temos lá que vem um outro aspecto, é o plano de ação climática. Esse plano de ação climática são estratégias que devem ser adotadas pelas cidades para enfrentar a mudança do clima, visando sempre diminuir as consequências negativas que podem atingir a população, a economia e o meio ambiente.
Depois você tem o Sistema Unificado CDP e CLEI. Nesse sistema unificado, é uma plataforma que vai registrar todas as emissões de gases de efeito estufa em nível subnacional. Os temas que eles vão analisar nessa plataforma, justamente, introdução e governança, riscos e adaptação, mitigação, oportunidades e projetos, energia, transportes, alimentos e resíduos e segurança hídrica. E depois ainda tem o ICLEI. ICLEI são os governos locais pela sustentabilidade. Recentemente, Palmas, no dia 6 a 8 agora de junho, bem recente mesmo, né, no início do mês, ela sediou essa reunião da ICLEI, juntamente com o fórum, né, da C27. Um outro aspecto é a Cúpula Mundial de Prefeitos C40. Esse C40 trata justamente de uma rede de cidadãos que procuram encontrar soluções coletivas para combater a crise ambiental. E ainda o GECOM, que é o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Esse Pacto Global de Prefeitos para Clima e Energia é a maior aliança do mundo para a liderança climática das cidades e une uma coalizão global de mais de 12.600 cidades e governos locais que compartilham uma visão de longo prazo ao combate às mudanças climáticas e de transição para uma sociedade resiliente e de baixas emissões. Esses governos locais comprometidos com o GECOM se comprometem a implementar políticas e adotar ações para reduzir e limitar as emissões de gases de efeito estufa, preparar-se para os impactos das mudanças climáticas, aumentar o acesso à energia sustentável e monitorar o progresso na direção desses objetivos. Então, esses são os novos aspectos para essa avaliação das cidades na ODS 11. Aí, veja, nós colocamos lá, das 26 capitais, mais o Distrito Federal, o resultado que nós encontramos do comprometimento dessas capitais ficou assim. Associado ao ICLEI, nós temos 19. É comprometido com a GECOM, 25. Realizou o reporte na plataforma unificada CDP e CLEI, 21. Participa da Cidade com Natureza, 14. Participa do C40, 7. Possui inventário de emissões de GEE, 15. Possui plano de ação climática, 11. Possui plano de arborização, 19. E aderiu ao Bandeira Verde, 14. Aí, por fim, nós vamos falar só de Palmas, para a gente poder trazer para nós, mais próximo a nós. Então, veja só, com respeito a Palmas, está dizendo que ela foi associada ao ICLEI em 2017, bem recente. É comprometida com o GECOM, sim, e tem o selo de mitigação e adaptação. Realizou o reporte da plataforma também, participa da Cidade com Natureza, sim, participa do C40, não, Palmas não está nessa discussão dos prefeitos, né? Possui inventário de emissão do GE, sim, desde 2013, possui plano de ação climática, sim, e possui plano de arborização também, e aderiu ao Bandeira Verde, sim. Então, essas são as condições das cidades para estarem aderindo ao ODS 11. É importante a gente também fazer, né, a relação do que a Maria falou, porque assim, desde o princípio, né, tanto gerando problemas quanto dificultando a implementação dessas metas, é o próprio sistema, né? Porque até aqui em Palmas a gente vê que a sustentabilidade é assim, é muito visada pelo próprio mercado imobiliário. Então, assim, em Palmas a gente vê que tem a implantação do Cezamar, a implantação da praia, que são sempre áreas verdes, mas estão associadas à especulação imobiliária, né? Então, desde o Estatuto da Cidade, a própria Constituição, eles já trazem essa pauta no sentido de tentar frear um pouco, reduzir esse impacto, né? Mas sempre vem sendo um obstáculo muito grande, o próprio sistema. Boa tarde, né? Primeiro eu vou começar falando que a última colega que apresentou falou que a ODS é um sonho, né? Na verdade, a gente tem que cumprir, né? Faz parte de um pacto global que a gente tem que cumprir. E, na verdade, parte também de um sonho, porque nós temos só até
2030 para cumprir essa agenda e pensar no ODS 11, né, que a gente tem que fazer uma abordagem inovadora e trazer para a escala local, é muito complexo porque também depende muito da gestão, de investimento. Então, como essa agenda foi criada, né, o IBGE, no Brasil, ele começou a estudar essas metas das ODS em 2018, né? Então, como essas metas, a maioria das metas de vários ODS não se adequam à nossa realidade, foram feitas algumas alterações, né? Então, dentro do IPEA, que eles começaram também a construir a partir de 2018, eles começaram a mudar algumas nomenclaturas, né, dessas metas. Por quê? Parte do princípio que essa Agenda 2030, ela tem que ter a adequação local. Um exemplo da Universidade da UNB, eles estão criando mais uma ODS que fala da questão cultural local, da nossa realidade Brasil, né? E isso ainda está sendo avaliado pela ONU e tudo mais. Mas voltando para Palmas e voltando pelo meu trabalho, a partir de 2021 foi criado um Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, o IDSC-BR, que foi feito essa ferramenta para medir o que está sendo feito, até onde a gente pode ir, né? E o que pode ser melhorado. Eu percebi que dentro desse índice ainda tem algumas coisas que não foi avaliada porque depende de gestão, né? Depende das informações que chegam até a eles, né? Então, muitos lugares, muitos municípios aqui no estado do Tocantins, eles não entendem a agenda, eles não acompanham as informações que chegam, a importância de cumprir essa agenda, que é um pacto que foi feito, foi um pacto mundial para que a gente consiga ter pelo menos boa parte do cumprimento dessa agenda, principalmente a questão climática e ambiental, certo? Então, Palmas, ela está num ranking, na pontuação de 55, né, de 100 municípios que foram avaliados, e essa classificação geral, a gente ficou em 655, né, que é a geral de todo a avaliação. Então, o que eles fizeram, né? Eles trabalharam, as cidades, elas estão classificadas pela pontuação, né? Que foram esses 17. Desse desempenho, todos esses ODS, aí eu pesquisei o ODS 11, que é o que a gente está trabalhando. Então, dentro do ODS 11, que não saiu aí na imagem que eu coloquei, a gente dentro do ODS 11, que é aquele laranjinha, cidades e comunidades sustentáveis, a gente está em 55,67, que está no vermelho, que ainda há muito a ser feito, né? E dentro desses aqui, o que ele avalia? Ele avalia o percentual da população com baixa renda, mortes no trânsito, vocês podem ver o que está de vermelho, baixa renda, morte no trânsito. Aí ele colocou verde, população residente em aglomerados subnormais, domicílios em favelas, equipamentos esportivos. E o percentual da população negra em assentamentos não tem nenhuma informação, né? Então a gente percebe que esses dados ainda, eles precisam ainda, né, ser revistos, que tem muito a ser feito, né? Por isso que a nossa colega pode ter dito que ainda é um sonho. Então, dentro desse mapa geral, onde está pintado são as informações que eles conseguiram ter dos ODS. Vocês podem ver ali, ó, que em Amazonas, no Acre, tem poucos municípios que repassaram essas informações para poder chegar, pelo menos, a medir um pouco do que já tem sido feito, né? Porque quando a gente fala de Agenda 2030, a gente imagina, não tem nada, não tem nenhum índice que mede, né? Existem também as mandalas que foram feitas, mas o site está desatualizado, enfim, então não consegui buscar informações do município de Palmas. E, né, a ODS 11, por exemplo, ela foca no debate que o desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado sem transformar significativamente a forma de como construímos e gerenciamos nossos espaços urbanos e cidades, e traz como meta principal, né, que é tornar os assentamentos humanos inclusivos, resilientes e sustentáveis. Aqui é você já, né? Tá certo. Então,
infelizmente, são esses dados, que são muito poucos, que eu consegui, né, para poder falar de Palmas dentro da visão, pensando em um índice, né? Pensando no índice que já está disponível para todas as gestões e todo mundo que quiser ter acesso e quiser discutir essa agenda, que eu acho de extrema importância, e principalmente a universidade, né? Que é um caminho que a gente tem para levar o conhecimento, a informação a esses gestores que são carentes dessas informações. Pronto, se demos de conta no início, a tema do nosso trabalho é tornar a cidade mais adequada, inclusive a desafio à mudança climática. Então, portanto, o que nós podemos pensar de mudança climática é um fenômeno muito real e inegável. Própria questão de clima é um sistema muito complexo. Então, na sua maior equilíbrio, ou seja, na sua menor grau de equilíbrio, ela pode levar a uma elevada consequência que muitas sociedades, muitos países e muitos locais não estão adequados, ou seja, não estão preparados para essas consequências. Podemos ver inúmeras enchentes que se transformam no furacão, inúmeros grandes de incêndios que se acontecem na Europa. Podemos ver em Portugal, por exemplo, no período de verão, muitos incêndios em Espanha, e no continente americano podemos ver Estados Unidos, América do Norte, né? Na África a mesma coisa que acontece. Perda de solos agricultáveis, seca. Todas essas aqui são as mudanças climáticas. Então, nessas mudanças climáticas, podemos pensar que parcela de culpa tem o Brasil ou que parcela de culpa tem a Tocantins. Podemos pensar nessa perspectiva como diferentes cursos que estão aqui. Então, nessa lógica de ideia, podemos pensar que esse trabalho é mais um subsídio que vem realçando a dinâmica na construção do conhecimento sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável. E quando se fala de desenvolvimento sustentável sob mera perspectiva, ou seja, sob ampla perspectiva, às vezes podemos encontrar umas contradições ao longo dos estudantes, ou seja, ao longo dos cientistas. Podemos ver que 98% dos estudiosos disseram que a mudança climática ela é um efeito justamente de ações antrópicas, quer dizer, ações do homem. 2% vão discordar, não, essa aqui é uma atitude gananciosa racional. Então, dentre essas duas discrepâncias, podemos pegar o contexto histórico. A Revolução Industrial, né? Revolução Industrial não tem 300 anos, mas a existência do ser humano já tem 300 anos. E podemos pegar na faixa, quanto mais a humanidade está desenvolvendo, quanto mais acontece também a alteração climática, ou seja, a devastação do meio ambiente. Então, podemos fazer essa relação aqui. Não é falta de vontade, não é uma atitude gananciosa e racional, mas a mudança climática é algo real, é algo inegável. E podemos pensar que hoje, dado essas duas crises que passaram no mundo, o Covid-19 e a atual guerra entre Rússia e Ucrânia, maior parte do mundo costuma consumir mais energia russa. E atualmente não estão dando certo, voltando para energia fósseis. E essa energia fósseis seria uma das maiores responsáveis de alteração climática. Então, nessa perspectiva, podemos pensar que as cidades bem planejadas, administradas e financiadas podem criar benefícios econômicos, social, ambiental e de governança. E eu queria lançar uma pergunta. Para vocês, o que vocês entendem por um desenvolvimento sustentável? Arrisquem dizer. É muito importante, né? Porque é um paradigma que todo mundo está pensando, desenvolvimento, mas como podemos pensar o desenvolvimento? O que é desenvolvimento sustentável? Assim,
Eu digo que em relação às políticas públicas de conservação seria manter a conservação do que temos hoje, todas as estruturas, de forma a preservar também as futuras gerações, que não cause prejuízo às futuras gerações que virão. Pronto, justamente isso está no eixo de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, praticar um modelo de desenvolvimento que não vão prejudicar a geração futura. Mas pronto, podemos ampliar nosso entendimento em termos de desenvolvimento sustentável. Eu, como engenheiro agrônomo, eu vou pensar desenvolvimento sustentável em 3 perspectivas. Perspectiva social, perspectiva econômica e perspectiva ambiental. Mas vocês que estão fazendo direito também, podem pensar nessa perspectiva, sobretudo social. E eu que sou engenheiro agrônomo, eu vou investir 70% do meu investimento para a produção de soja. Mas a minha tendência é de conseguir 71 acima. Não posso conseguir 69 embaixo. Significa a minha atividade agrícola não está sendo rentável. Mas também tenho que pensar na área social. E essa produção que eu vou fazer, será que vão beneficiar a sociedade? Aí entra o contexto de segurança alimentar. Temos que ter um alimento de quantidade e de qualidade. Mas também tenho que pensar numa perspectiva ambiental. Todo investimento produtivo que eu tenho que fazer não tem que degradar a estrutura física do solo justamente para geração futura. Segundo a ONU, classifica essa década de 2021 a 2030 como um período de ação necessário para estabelecermos cidades, vilas sustentáveis para um futuro mais igualitário, inclusivo e sustentável. Para isso, ela sugere algumas ações concretas, como veremos nos slides a seguir, né? Primeiro, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e o preço acessível, além de dar um acesso aos serviços básicos para toda a população e urbanizar as favelas. Segundo, proporcionar o sucesso a sistema de transporte seguro, acessível, sustentável e o preço acessível para todos. Equilibrar por sexos, idade, raça e deficiência a proporção de população que tem acesso adequado a transporte público. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipal e outros. Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres, as crianças, pessoas idosas e com deficiência. Portanto, nessa ordem de ideia, a ausência de uma desses aspectos significa que pode ser chamado de tudo, mas menos o desenvolvimento sustentável que a Agenda 2030 estão propondo. Então, entretanto, concluímos que articular ações acadêmicas com os objetivos de desenvolvimento sustentável é fundamental, tanto no campo interno para do conhecimento como no externo, para a integração da sociedade com o poder político na formulação das políticas públicas para alcançarmos os objetivos e as metas da Agenda 30. E nessa ordem de ideia, podemos pensar assim, que o desenvolvimento é muito rústico, é muito difícil de se falar. Para vocês que estão fazendo direito, é bom que fique a dica que o desenvolvimento tem 3 eixos. Não só a parte social, mas também tem a parte ambiental e tem a parte econômica. Falando disso, devemos preocupar com isso, porque é um fenômeno inegável, né? Mudança climática. Estamos todos aqui a estudar justamente para fazer o certo, para que não houve êxito rural.